Estudos para concursos, direito orçamentário, o AAFO, Administração Financeira Orçamentária, sobre instrumentos orçamentários, né? O instrumento orçamentário de orçamentos, aqui a explicação dos orçamento clássico, tradicional ou clássico, esqueci de falar, né? Para a LESP. Mas também serve para outros caras que caem conteúdo orçamentário, né? Tipo o Tribunal de Contas. Bom, o orçamento tradicional ou clássico são sinônimos, tá? Para ser esse orçamento. Significa o que não tinha, o que eles não faziam muita coisa, tá? Eles deixavam os caras da economia livre para fazer o que eles quisessem, entende? Mas o que significa? Significa que quando o capitalismo fizer burrada e vai ferrar com todo mundo ao mesmo tempo e o Estado não conseguiria corrigir as coisas. Não conseguiria salvar muitas pessoas, não conseguiria salvar a economia, entendeu? Bom, vamos lá. Para tratar desse tema de clássico orçamentário, você tem que primeiro pensar em alguns princípios orçamentários da unidade ou totalidade, que todo o orçamento tem que estar em todo lugar só, entende? O total tem que estar numa só lei legislativa. Não que tem várias coisas, mas elas são tudo juntadas num lugar só, entende? Bom, inicialmente a peça orçamentária era bastante simples. Primeiro porque a participação do governo na vida econômica dos países europeus, que foi onde foi criada a lei orçamentária, não era muito ampla. Ela prestigiava o liberalismo econômico de livre iniciativa dos atores econômicos. E a intromissão do Estado nesse contexto era mal vista, porque, desde sempre, o setor público foi visto como um mau gastador. Portanto, o melhor que o governo poderia fazer seria gastar pouco e deixar os recursos financeiros fluírem nas relações entre atores privados, sem intervenções, sem tributação. Assim, tendo a máquina estatal pequena dimensão e pouca participação da economia, a situação ideal para os liberais, o orçamento consistia numa autorização de gastos que também representava o controle do tamanho do Estado. Assim, o parlamento utilizava o orçamento como ferramenta de controle de ação do executivo. A partir desse texto já conhecido, recuperamos a informação de que o orçamento clássico era uma peça simples, não passava de um pedido de autorização de gastos pelo executivo, direcionado ao poder legislativo, tratava basicamente de despesas relacionadas à própria manutenção da estrutura estatal. Corte governo central, exército, funcionalismo. Sendo o Estado uma instituição modesta desse período, em que vigorava o liberalismo, o orçamento que o custeava não poderia ter dimensões diferentes. Assim, nessa época, a autorização de despesas dada pelo legislativo selecionava, sobretudo, as aquisições de bens e pagamentos de serviços, sem que maiores objetivos ou intervenções estatais pudessem ser efetivados. À época, a palavra de ordem era comum, era conter o gasto público pela crença de que o dinheiro bom é o dinheiro do mercado. A partir desse panorama, podemos citar as seguintes características do orçamento clássico ou tradicional. Tratava-se de uma peça simples, com a exposição de gastos estimados dos recursos para a cobertura. Nessa coisa aqui de criar um orçamento. Também representava uma solicitação de executivo ao legislativo para a arrecadação de tributária, função suficiente à manutenção do aparato do Estado. E não exigia esforços de planejamento para a elaboração, ou seja, não partia de seus objetivos de atingir como aplicação dos recursos. Também servia como um instrumento legislativo de controle do tamanho da ação do Estado. Como o orçamento adicional cairia na prova? Um exemplo de enunciado era: o orçamento adicional ou clássico é aquele em que constam apenas a fixação de despesa e a previsão de receita, sem nenhuma espécie de planejamento das ações do governo. E isso está certo ou está errado? Eu diria que está certo, né? Basicamente, ele só fixa as coisas que vão ser gastas e o que vão ganhar. Eles não fazem planejamento específico ou diretrizes, Ou seja, pode acontecer várias coisas. Não tem um controle de tamanho. Bom, e o segundo enunciado diria: o orçamento clássico ou tradicional tem ênfase naquilo que a instituição realiza, não no que ela gasta. Objetivos, isso aqui estaria errado. Isso aqui era mais um clássico orçamento de desempenho, né? Bom, o questão 1 reflete a simplicidade da característica do orçamento tradicional. Como visto, a atividade do planejamento ainda estava distante do processo de estimativa de receitas e de despesas. Ainda estava nesse processo de estimativa. Não fazia isso aqui não, só fazia previsão, fixação de despesas e previsão de receita. Isso está certo. Enquanto que a segunda está errada. Para atribuir o orçamento adicional a pretensões maiores que as exercidas por ele, vimos que neste caso tinha uma simples exposição de gastos e fazer receita de cobri-los. Gastos e receita. Realizações é uma palavra que se refere a estabelecimento de objetivos, o que não caracteriza o orçamento clássico. Volta aqui. O segundo a gente acertou, porque está errado, mas deixa eu ver de novo. O orçamento clássico ou tradicional tem ênfase naquilo que a instituição realiza, não no que ela gasta.
Entendi, mais ainda. Bom, não, isso aqui com certeza está errado, porque como a gente viu no primeiro, é só verificar o que vai gastar e verificar se como é que vai arrecadar o dinheiro, né? Um básico, simples, simplificando tudo. Daí, a instituição não realiza não no que ela gasta, né? Isso aqui seria o efetividade. Ela só verifica a efetividade e não o gasto. Mas faz isso, né? Estranho, estranho, estranho. Bom, assim termina o conteúdo de orçamento tradicional clássico.